Então, vou falar aí do case da Condor, né, juntamente com a Automation e com a Cellbet. Essa aqui sou eu, então, Denise, analista de suporte na Condor, trabalho aqui há 29 anos, na área de tecnologia há 22 anos. Sou formada em bacharel em informática e também em marketing digital. Sou casada, tenho uma filha e um cachorro. Agora eu vou fechar minha câmera, então, e vamos falar sobre a Condor. A Condor, ela é uma indústria, tem 92 anos, ela produz produtos de limpeza, de higiene bucal, de beleza, pintura artística, imobiliária, e também agora, recentemente, ela comprou a empresa Perfect Pro de Londrina, no Paraná. Então, hoje a gente tem aí no portfólio também os produtos de limpeza profissional. A Condor, ela fica em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, ela fica aí bem próximo de Curitiba, 1 hora de Curitiba. E vamos falar então do nosso robô. O nosso robô, ele é uma criança já, né? Ele vai fazer 2 aninhos agora em agosto de 2022. Essas imagens aqui, elas foram publicadas na nossa mídia social interna. Então, o nome do robô aqui que foi escolhido é Clique, em homenagem ao fundador da Condor. O fundador é Augusto Emílio Klimek, então aí foi usada algumas letras aí do sobrenome dele. Então, esse é o nosso robô. Esses aqui são alguns processos que nós temos no nosso catálogo finalizado. Deixa eu só minimizar essa tela aqui. Então, esses são alguns processos que nós temos finalizados. E esse aqui é o processo que eu vou falar hoje para vocês. Ele é um processo que eu acredito que ele pode servir aí em várias empresas, né? Porque como a Condor, ela precisa prestar e enviar esses informes aí para os nossos prestadores de serviços, eu acredito que as outras empresas também precisam fazer isso. Então, ele não é um processo específico para a Condor, então ele pode se adequar perfeitamente aí nas outras empresas, né? Então, basicamente o envio de informes, que foi feito via robô, para o e-mail desses prestadores. Como é que era feito o processo manual? Ele é feito anualmente, né, 1 vez por mês, geralmente ali no início do ano ele precisa ser enviado, e ele era feito da seguinte forma: era impresso todos esses informes, eram impressos os envelopes, e aí a Condor tinha essa despesa com impressão, né, tanto do envelope quanto do próprio informe. Aí existia a parte bem manual ali, que era a separação do informe versus envelopes, então existia também essa probabilidade ali de trocar, né? Quem estava fazendo esse trabalho, ele tinha que colocar o informe no envelope correto, senão poderia enviar para uma empresa a informação ali incorreta. Aí depois de tudo envelopado, era levado esses envelopes para o correio, e também existiam alguns casos ali que, né, o extravio do correio, enfim, tinha que enviar novamente, e daí tem o tempo, né, porque assim como a Condor tem o prazo para enviar, a pessoa que recebe também tem o prazo para enviar depois a parte dela, né, então a gente tem um tempo curto e tudo tinha que ser feito bem rápido, né. E esse tempo, conversando com a menina lá da fiscal, que é a Gisbel, que fazia esse processo manual, ela levava mais ou menos 3 dias para fazer, ela e mais uma pessoa, então eram 6 dias de uma pessoa, se fosse contar, né, de um analista contábil realizando essa tarefa aí. Aí agora vamos mostrar o que interessa, né? Vamos mostrar aí o nosso robozinho. Eu vou abrir o nosso servidor. Ele basicamente tem 5 workflows aqui. Ele começa com uma entrada de dados aqui, né? Uma planilha, né? Que a gente colocou as informações das empresas, onde que vai salvar esses arquivos, né? Foi criado um diretório ali, esse output. E aqui a razão social de várias empresas, porque a Condor, ela é um grupo, né? Então, ela tem... Aqui são 5 empresas, né? Condor S.A., Pincéis, Nordeste, a Plásticos e também a Perfect. Aqui foi criado um regex, então cada arquivo lá que ele vai separar, ele vai criar lá Perfect 01, 02, 03, 04, ele vai salvar vários arquivos com a extensão de PDF. Daí ele vai ter a entrada de dados, o envio dos arquivos, depois ele vai salvar os arquivos. Eu vou para esse input de dados. Então, aqui cada empresa tinha um arquivo PDF. Isso aqui a Jezibel, ela mandou para nós, tá? Então, eu vou abrir aqui o da Condor S.A. O arquivo da Condor S.A. desse ano, né, de 2022, tinha 281 informes. Isso aqui, quando ela gerava lá na Receita, ele gerava um único PDF. Então, ela imprimia esses 281, né? Então, a gente tinha que mandar um arquivo para cada prestador de serviços. Então, o que é os próximos passos aqui do robô?
ele pegou esse arquivo de 281 páginas e gerou 281 arquivos. Aí ele foi para esse próximo workflow aqui, que é renomear os arquivos, que ele gerou lá. Condor 01 PDF, Condor 02 PDF. E aí aqui ele transformou todos esses PDFs em texto, porque ele precisava pegar a informação do CNPJ. Lá nesse arquivo PDF ele precisava extrair o CNPJ. Aí então, quando ele extraiu o CNPJ, aqui ele removeu os caracteres especiais e ele renomeou. Então, ao invés de ser Condor 01 PDF, ele colocou o CNPJ do prestador de serviço, .pdf. Aí, próximo CNPJ do prestador de serviço, .pdf. E assim ele gerou vários, 281 arquivos com o nome do CNPJ ali do prestador. Aí, o próximo workflow aqui é esse envia arquivos. Aqui no envia arquivos, ele teve duas entradas aqui, ó. Ele tem a entrada com os e-mails, né? Aqui, então, essa planilha que a Gisibel também nos passou, com o nome do prestador de serviço, com o CNPJ deles e com o e-mail deles. Aqui vocês vão ver que tem mais uma coluna de e-mail teste, porque quando a gente enviou, teve alguns e-mails que retornaram com erro, a gente ficou acompanhando lá a caixa de e-mail do clique, que é através do e-mail do robô também que foi enviado. Então, alguns e-mails, ou porque ela esqueceu um caractere, ou porque o e-mail não existia, enfim, a gente verificou quantos voltaram e a gente pediu um segundo e-mail, a gente fez uma segunda rodada, um segundo envio. Então, essa foi uma planilha que ela nos mandou, e aqui ele pegou todos os arquivos que salvaram lá na pasta de output e juntou essas informações para mandar daí esse e-mail, né? Então, aqui ele gerou uma pasta com a data atual. Aí aqui ele pegou a razão social e aqui com todas essas informações aqui de cima, a gente criou um modelo de e-mail, né? Então aqui ele tem algumas variáveis, né? Várias variáveis ali dentro. Então ele pegou aqui também uma variável do último ano, mais razão social, ano base, enfim, porque no próximo ano a gente pode usar aqui o mesmo robô, né? Só trocar ali as informações dos arquivos PDF, enfim, aí a gente consegue usar o mesmo robô. Aqui, deixa eu só confirmar se está desmarcado o envio do e-mail, que depois eu vou rodar ele, né? São os prestadores de serviços vão receber a informação de novo, a gente não quer que eles recebam novamente. E por último, aqui, salvar o arquivo, né? Na pasta output, então ele pegou a data atual, aí aqui ele, né, a data de hoje, no caso que eu rodei ele hoje de manhã, aí aqui ele separou dia, mês e ano, aí ele criou uma pasta somente com o mês e com o ano e salvou e moveu esses arquivos lá para dentro. Eu vou rodar ele agora para vocês verem. Então, aqui, eu vou pegar Perfect, que é o primeiro que faz. Então, aqui, ó, no mês 2, né, ele mandou todos esses informes para os nossos prestadores de serviço. Eu vou deixar ele aqui do ladinho e vou rodar. Aí a gente consegue ver aqui. Eu vou rodar ele no mestre. Ó, tá vendo? Ele já separou aqui, o Perfect 1, 2, 3, 4, 5, e aqui ele já tá renomeando, ó. Aqui ele está fazendo, ele está colocando o CNPJ que ele pegou lá do arquivo PDF, transformou em texto e está jogando essa informação aqui no nome do arquivo. Então, ele já está renomeando tudo isso. E assim que ele finalizar, ele vai demorar aqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer, porque ele faz a Perfect, depois ele faz as outras empresas. No final, aqui ele vai criar uma pastinha 05-2022 e vai mover todos esses arquivos para dentro dessa pasta. Do nosso processo, basicamente, era isso. Então, o que mudou aqui, né? Esse processo automatizado. O nosso maior desafio ali foi o pessoal da contabilidade ali fazer esse cadastro de e-mail, né? Porque eles não tinham essa informação atualizada. Então, ali, eles tiveram que passar para nós essa planilha com esses e-mails. O envio, né, foi feito via e-mail, que antes era a carta física. Em 2022, juntando todas as empresas ali, a gente teve 515 informes enviados, e o tempo, mais ou menos 2 horas. Essas 2 horas eles demoraram, porque daí a gente teve que captar novamente os e-mails ali que retornaram, e foi feita uma segunda rodada, aí deu basicamente 2 horas, talvez um pouquinho menos. Mas é bem mais rápido do que aqueles 6 dias, né, que eles ficavam fazendo todo aquele processo manual. E mais o tempo que a pessoa demorava para receber, né, porque enviou o e-mail, 1 minuto depois, menos a pessoa já está recebendo essa informação, né. E via correio, não. Dependendo do lugar, ela podia demorar aí um tempinho maior para receber essa informação e para poder fazer ali os próximos passos dela. Esse aqui é o depoimento da Gisibel.
ela é a analista contábil. Eu vou rodar o vídeo, aí o Gustavo me ajuda aí se vai dar para ouvir, porque a gente fez um teste, estava bem baixinho o áudio, né? Senão depois eu passo o link ali, quem quiser verificar ali o vídeo dela pode ver depois. Eu vou começar a rodar aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês. Gustavo, tá dando para ouvir? Como é que Denise, tá? tá um pouco ruim, assim, tá sincronizado e meio baixo. Eu acho que é melhor a gente colocar o link pro pessoal ali no bate-papo. Tá. Em seguida eu já te mando então. É o depoimento dela ali, né, que também foi publicado dentro da nossa mídia social interna aqui, falando do processo também, de como era, como é que foi feito agora. E a princípio era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É um processo, né, basicamente bem simples, né? Acredito que ele pode ser usado aí nas outras empresas também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar ou alguma questão. Giovana também nos ajudou bastante. Giovana, obrigada. Ô, Denise, deixa eu fazer umas perguntas para você ali que eu achei interessante. Primeiro, que coragem, hein, rodar assim ao vivo aí. Gostei, hein? Gostei. Aí sim, esse é que é. Aí você vê que a Denise confia. Ali eu falei, né? Tamo junto, né? Só Nossa, desmarquei o e-mail, né? Esses dias eu rodei ele e pensei, sim, nossa, acho que eu não marquei e-mail, porque assim, é o nosso robô que a gente enviou, é esse mesmo, né? Então, assim, se eu não desmarcar o e-mail, a pessoa vai perceber, nossa, mas eu já recebi esse e-mail, o que estou recebendo de novo, né? Mas não, ficou sim. desmarcado. Não, eu vi, mas no coragem de rodar, legal. É uma pergunta assim, o que são esses informes, assim, só para contextualizar, o que você manda, qual que é o objetivo desse documentação ali? O que você está mandando? Ele é um informe de prestador de serviços. Eu sei que na área fiscal ali eles fazem essa declaração e é obrigatório fiscalmente enviar todo ano esses informes para eles. E agora eu não vou saber te responder Ah, o que sim. é da área fiscal, né? Mas é obrigatório enviar todo ano essas informações aí para eles. Eu Ah, penso todo assim, mês ele tem que a gente tem enviar. que fazer nossa declaração, né? Do imposto de renda, para a empresa também é obrigatório fazer e enviar. Ah, deve ser alguma retenção de imposto que vocês Isso. fazem e depois, tá, entendi. Sim, por exemplo, tá, é quando a gente tem uma relação de deve ser pessoas que têm, empresas que têm pessoas alocadas aí na Condor, e aí a Condor deve reter um INSS, alguma coisa, e aí tem que falar, olha, tá, entendi, mais ou menos entendi o conceito. Pode para prestadores de serviço, isso mesmo. Entendi. E uma pergunta assim, como é que você passou ali rapidamente? Como é que ele era feito? Porque eu vi ali que é um monte de arquivo, né? É um monte de. Como é que era feito? Alguém sentava? Você comentou rapidamente ali, 2 semanas, alguém sentava ali e como é que era lá? O da Condor SA, que é o maior, ele tinha 281 páginas, né? Então, são 281 prestadores de serviço que ela precisava enviar essa informação. Então, ela imprimia 281 páginas, imprimia 281 envelopes, isso só da Condor Caraca. SA. Desse ano, de todas as empresas, deu 515 daí, né? Então, 515 páginas, 515 envelopes, envelopava isso e enviava. E isso é tudo manual, né? Separa, enfim, Sim, físico. E como que foi essa mudança de você chegar? Como é que foi essa história? Porque vocês, além de automatizar, vocês mudaram o modelo mental, porque vocês antes mandavam físico, né? sim. E como é que foi essa história? Não, agora nós vamos mandar por e-mail. Isso Na foi verdade, vocês, eles que quiseram? Como é que foi? até a Gisibel que veio nos procurar, sabe? É bem interessante, porque os primeiros robôs, assim, foram mais difíceis. Porque, assim, o pessoal fica meio com receio, né? Então, a gente foi ali nas áreas, conversamos, marcamos agendas com o pessoal, e o pessoal meio que não abria muito os seus processos, assim, para a gente, sabe? Eles tinham bastante receio. E agora, como a gente já tem 16 processos implantados, a gente tem até fila de chamados para implantar novos processos. A gente falta braço aqui internamente para desenvolver isso. Porque o pessoal está vendo que é legal e que facilita o trabalho deles, então eles acabam nos procurando. E esse caso da Gisibel foi um deles. Ela falou assim: tem um processo tal, que eu faço assim, será que tem? Só que ela nos procurou assim uma semana antes que ela precisava enviar. Daí ela falou assim, mas Sim. eu preciso saber se dá ou não, senão eu vou começar a imprimir. Falou, não, calma aí, espera que a gente vai ver, a gente vai conversar, né? E aí a gente conversou, deu retorno para ela e o robô ali foi feito, acho que em uma semana, 2 semanas, esse foi o robô acho que é mais rápido assim que foi feito. Ah, vocês fizeram nesse prazo aí dela?
Sim, porque ela falou assim, ó, eu preciso de uma resposta de vocês, porque se vocês não fizerem, eu vou enviar semana que vem. Porque ela nos procurou assim meio em cima da hora também, sabe? Mas foi bem legal, deu certo, foi enviado e eu achei o mais legal porque ela que veio nos procurar, porque hoje os nossos robôs eles estão basicamente na área contábil, na área escritural, a gente está levando para a fábrica também, né? Mas hoje a Sim. maioria dos robôs eles estão na área fiscal. Não, legal. Então, e aí até eu queria, você já falou um pouquinho dessa mudança, né? E aí muitas empresas hoje, né, estão nessa fase que você estava lá atrás, como você comentou, do primeiro robô, né, o primeiro, segundo, terceiro robô. E conta assim, se você, como é que foi assim, a primeira reunião que vocês fizeram? O que acontece, né? Você tem a insegurança nossa, né? Porque vocês hoje com 16 robôs, vocês já vão lá, não. A pessoa está falando e já está visualizando os steps, não é verdade? Aham. Sim. Só que para a gente chegar nesse nível, como é que foi não sei qual foi o primeiro robô, mas como é que foi assim? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nesse primeiro workflow que vocês fizeram? Como é que foi essa experiência? Consegue assim os teus sentimentos? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus do céu. Como é que é isso? Primeiro, assim, as primeiras dificuldades, assim, né? Quem vai ser o robô? Como é que vai ser o nome? Criar uma conta de AD, criar um e-mail, solicitar acessos. Então, hoje, esse usuário clique, ele tem um e-mail, ele tem uma conta no AD. Então, ele já tem vários acessos a diretórios, a Drive, no TOTOS. Então, assim, o primeiro, assim, acho que foi essa dificuldade, né? Criar usuário, dar permissão, solicitar. Aí hoje, quando eu vou desenvolver um próximo robô, ele já tem todas, não tudo, mas ele já tem vários acessos, então fica mais fácil também para fazer, né? E o usuário também, né? O usuário hoje está mais calmo, digamos assim, né? Está mais aberto a passar os processos para a gente, né? Então acho que está mais tranquilo. E outra coisa que eu acho legal, pode falar, tem pergunta aí da galera? Tenho Só sim. pergunta fácil, tá? Oh, por favor, eu estou aqui só Fique tranquilo. A aproveitando Caroline fez uma aqui para pergunta. te Perguntou se existe a possibilidade do robô acessar o ERP da empresa e executar rotinas com aberturas de telas e execuções conforme parâmetros indicados. Exemplo, enviar arquivos para banco, retornar e executar o arquivo de baixa. Vocês têm isso hoje, essa conexão com o ERP? Sim, a gente tem alguns robôs já com TOTOS, ele abre tela, que nem esse processo, esse fluxo que eu mostrei, ele basicamente salvou arquivos em pastas, ele não teve interação, né? Mas a gente tem sim alguns fluxos com o TOTOS e a gente fica acompanhando ali, né, no controller, ele abre a tela, ele digita o usuário, digita a senha, abre o módulo que precisa, digita informações lá dentro desse módulo, a gente consegue ficar visualizando em tela, assim, o que o robô está fazendo. Hoje nós temos, né, quando tem o TOTOS, e no TOTOS a gente tem já vários processos. É Não o sei se... DataSul, né, Denise? Como? DataSul? Sim, isso mesmo. Ah, É, legal. o TOTS é guarda-chuva, Da né? Carolina aqui. Uma coisa Kleber, interessante desse fluxo aí, ele é o único fluxo que ele foi rodado direto no estúdio. Porque como ele foi rodado uma vez só, não tinha por que colocar, até Sim, poderia colocar lá, né? Então a gente definiu não colocar lá no estúdio, porque ele vai ser rodado só no que vem, né? Talvez tenha que ajustar alguma coisa, né? Sempre existe alguma mudança, enfim. Mas esse é o único fluxo que não foi colocado no portal, ele foi rodado direto no estúdio. sim, legal. é aquela coisa, né? Você quer a pior rotina que você tem para automatizar na tua vida é a mensal. Imagina a anual. Né? Aí você vai rodar de novo, já mudou tudo. Até o endereço da turma já mudou. Não, legal. Chegou também aqui algumas outras. O Marcos perguntou se vocês já têm um roadmap para as próximas automações, mas acho que você respondeu, né? Falando que tem filas aí já de espera para os próximos, né? Temos. Uhum. A gente tem nós trabalhamos com chamados aqui interno, né? E a gente tem alguns chamados já relacionados ao robô e a gente está. Hoje, eu e o Thiago, a gente trabalha aqui dentro da Condor com a robotização, juntamente com a Giovana, né? Então, a gente tem uma filinha aí que está aguardando os próximos desenvolvimentos. Legal. E tem uma última pergunta aqui que junta um pouco do que o Alisson e o Kleber queriam saber. O Alisson queria saber, no caso, se financeiramente, né, vale a pena para um processo, mas como você disse, tem uma fila ok,
E aí o Kleber pergunta se você pode comentar alguma coisa em relação ao ROI ou payback do que já foi implementado atualmente. Essa é uma resposta difícil, né? Porque a gente tem, claro, tem o custo da ferramenta, né? Agora, o quanto a gente teria que calcular isso por processo, né? Tipo, cada processo demorava tanto tempo, tantos funcionários, o valor do salário de cada funcionário. A gente nunca chegou a fazer essa conta na ponta do lápis, né? Então, eu não sei te responder se a gente já teve esse retorno ou não, né? Como eu te falei, em agosto agora vai fazer 2 anos, mas não sei. Teria que passar, acho que, por cada processo e ver o retorno, o tempo, enfim. Essa questão do ROI tem um outro aspecto, né, Denise, que eu gosto de comentar, que é o seguinte: existe o aspecto, veja assim, uma coisa é o custo da atividade. Então, a Denise vai lá, pega ali na conta, é uma pessoa, qual é o salário médio, custo hora, quanto tempo ela demorava, tal. Só que imagine o seguinte: você vai fazer o custo do modelo que foi implantado ou no modelo anterior? Então, começa discussões assim, vamos fazer o custo de quanto que era para imprimir e mandar. Aí, não, peraí, não, vamos fazer o custo como se ela fosse fazer digital. Então já começa, porque essa digitalização, eu entendi que essa digitalização do processo ocorreu junto com a automação, né? Você foi uma coisa que vocês, até uma coisa que eu ia perguntar para você. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto que eu gosto de falar sempre do ROI, e aí compartilhando um pouco o que a gente vê no mercado, eu vou falar para você, são raras empresas que de fato fazem a conta. A empresa compra robô pensando não, reduzir e tal, mas depois que ela vê a redução de erro, a padronização da tarefa, depois que ela percebe a velocidade, de uma forma geral, é como se as empresas elas despertassem e falassem, cara, mas não é esse o problema. Porque é o seguinte, uma vez, um erro que você deixa de... Quanto vale um erro que você não faz? Quanto custa você deixar de errar, deixar de perder prazo? Então, e aí é que entra, no caso ali da Denise, ela, é Jezebel o nome da mocinha do vídeo ali, né? Isso. Aham. O nome de uma princesa, pô, que é chique, hein? Da Jezebel. Ela, você veja, eu sempre digo o seguinte, esses depoimentos, dificilmente eles falam assim, estou falando de uma forma geral, mas não consegui ouvir ali, mas dificilmente eles falam assim, não, gente, com essa redução de custo, agora o nosso departamento, normalmente eles falam assim, olha, a gente ganhou tempo, nosso time está trabalhando melhor, ninguém mais se preocupa, assim, você percebe que eles têm muito mais uma diminuição da estafa por aquela atividade que era estressante do que uma satisfação, nossa, reduzimos X. Não estou dizendo que não é importante, mas a não ser que seja uma atividade de alto volume, se ela fizesse isso toda semana, aí o ROI faz mais sentido, mas muitas vezes o benefício é intangível, isso que eu quero falar. Os principais benefícios são aqueles que a gente não consegue botar na ponta do lápis. Não, e esse é um processo que foi rodado uma vez no ano, né? Mas nós temos processos ali, fluxos, que ele roda, o mesmo fluxo roda 5 vezes num dia. Então, são coisas bem diferentes, né? E o pessoal já acostumou também com esse fluxo, né? Se o robô parar, o pessoal já liga, né? Não está rodando. Acontece isso que eu ia te perguntar. Iniciado o servidor, enfim, né? E o pessoal já liga aqui, né? E te fazer uma pergunta. E aí, então vocês tiveram a primeira fase, que é aquela fase, o pessoal com medo, assim, tal. Depois, eu brinco assim, que é aí o florescer, né? Aí faz um robô, começa aquela loucuragem. Todo mundo quer ao mesmo tempo e não sei o que, tal. E vocês hoje já estão na fase que já deram uma administrada, né? Falou, gente, vamos fazer para todo mundo uma calma, né? Nós temos uma capacidade X, vamos fazer assim, assim. E como é que é essa assim, como é que vocês escolhem qual fluxo vocês vão fazer? Acabou os fluxos que já estavam trabalhando. Vocês escolhem esse fluxo, tem uma questão assim de por setor, tem uma fila por ordem de chegada, como é que é isso aí nessa fila que vocês têm? Na verdade, a gente dá uma olhada na fila e verifica assim, é um processo que roda todo dia, é um processo que tem mais pessoas envolvidas, é aquele processo que é mais padrão, né? Porque assim, hoje eu faço assim, amanhã está chovendo, amanhã tem sol, então assim, quanto mais padronizado é esse processo, ele é mais fácil para se robotizar também, né? Sim. Então a gente tenta dar essas prioridades aí. Já Entendi, teve processos também que a gente falou que não é possível, que na verdade a pessoa trouxe uma ideia para nós
não era para robotizar o processo, era meio que para mudar um processo que ela já existia. Eu falei, não, então você primeiro muda teu processo conforme tem que ser, e aí depois a gente conversa de novo, né? Então a gente robotiza um processo que já existe, né? Não querendo mudar, enfim. Sim, porque isso é natural, né? Quando o usuário vê a possibilidade de fazer algo diferente, ele já começa assim, a gente sempre diz que a otimização vem antes da automação, né? Essa é uma frase muito importante. Só que assim, não dá para também o cara, não dá para transformar, né? Não, agora o processo é assim, assado, vai ali, que aí você perde o pé. Uma coisa é você automatizar uma coisa que já existe, outra coisa é você construir um novo processo que não existe, porque aí você vai encontrar muitos desafios que você nem sabe, né? Esse aqui é o desafio, né? De você embarcar numa dessa, né? Isso, mas assim, né, a gente marca agendas, conversa, entende todo o processo e analisa, né, ver se é viável ou não é, né? Mas enfim, acho que das conversas aí que a gente teve, acho que foi um que a gente não preferiu não automatizar, mas os outros todos a gente sempre marca agenda, conversa, entende e aí começa assim o desenvolvimento. E não sei se você vai ter isso de cabeça, pode chutar. Qual o tempo em média entre assim vocês? Quantos dias vocês hoje assim para? Claro, depende da complexidade do robô, né? Mas assim, vocês têm uma referência de tempos? Falam assim, olha, mais ou menos de 60 dias, 30 dias. Como é que vocês fazem essa gestão do esforço para o usuário? Ele quer saber, né? Ele fez a reunião com vocês, a pergunta que ele faz é: quando é que vai ficar pronto o meu robô? Estou A gente imaginando faz que é uma assim. estimativa, né? Na verdade, a gente faz uma estimativa, até porque a gente não fica full time só em robô, né? A gente tem tantas outras atividades, né? Então, a gente estava mais ou menos fazendo uma tarde por semana, uma manhã por semana, trabalhando em cima de robotização, né? Daí a gente mais ou menos vê a complexidade e dá um retorno para ele, e ele nos cobra também, né? Então, Sim, a imagino. gente... E nesse ritmo vocês fazem assim, o que é um robô um robô a cada 30 dias ou 60? Lembrando que vocês fazem só uma tarde, né, por semana, então não é uma coisa, não tem ninguém dedicado só para isso, né? Quanto tempo você tem uma referência assim na tua cabeça? Mais ou menos a gente gasta X dias Para um robô? para construir um robô. Não, é uma média de 3 semanas, um mês, justamente por causa desse tempo ali que a gente não é focado só em Claro. RP. Sim. Não, legal. E aí vocês, não, mas tá bem super legal. E aí vocês pegam, e vocês, entendi que vocês fazem assim, né? Vocês organizam, ó, sexta à tarde, a gente fechou na agenda para trabalhar em robô. É isso que vocês Isso, fazem lá. isso. Entendi. E isso é interessante, né? Porque aí se você põe no meio, faz quando dá, aí você não consegue dar ritmo, né? Não, a gente já aprendeu agora. Saiu de uma agenda de RPA, quando a gente vai, semana que vem, qual o dia que você pode, qual dia pode e tal, já deixa para a próxima semana pré-agendado, porque se não agendar, as coisas não acontecem, né? Porque, como eu falei, tantas outras coisas para fazer, mas a gente sempre tira esse tempinho para isso. Ó, chegou algumas outras dúvidas aqui. Bom, manda aí. Tá, beleza. Do Pedro, ele perguntou, na verdade ele está dizendo, né, que a redução de custo pode se sobrepor com o aumento de produtividade dos usuários, uma vez que eles deixam de fazer atividades repetitivas. Isso mesmo, Pedro. A Caroline perguntou aqui se existe um limite no plugin, tantos processos por dia, se é necessário contratar um novo robô. Como é que funciona essa fila? Eu acho que é isso que ela está querendo saber. Peraí, vamos por partes. Existe a possibilidade. Como que é a pergunta? Na pergunta, como diz o outro. Vamos lá. Existe um limite no plugin, tantos processos por dia. Calma aí, ela escreveu aqui de volta. Ó, limite de robôs para executar nas 24 horas do dia. Se existe uma limitação de robôs ou de automações para serem executadas nessas 24 horas por dia? Não. Você usa as 24 horas com ele. Só para a gente fazer uma nomenclatura aqui, né? Aproveitando que teve uma pergunta aqui do pessoal, à tarde a gente vai ter também, né? A gente lembrando nossa programação à tarde, agora tem, né? De manhã ainda tem, né? O time, nosso cliente Cressol aqui, mas à tarde continua também. Você tem o limite físico das 24 horas, né? Esse é um aspecto que você tem que respeitar. O que é sempre relevante, eu acho que uma pergunta que eu quero fazer para você, Denise, assim, da Condor,
Vocês hoje chegam a ter interposição de robôs? Assim, vocês têm 16, não sei se chega a acontecer isso. Vocês têm, às vezes, a situação assim, putz, um robô demorou mais que o previsto, intercalou outro. Vocês chegam a ter essa situação ou não? Hoje os 16, razoavelmente, o agendamento mantém eles? A gente sempre tenta colocar um espaço entre um agendamento e outro, mas eu já cheguei a ver ali na fila do portal, tipo, um processo do TOTUS ali chegou a demorar um pouquinho mais do esperado, aí o próximo ali tá como new na fila, mas assim que o último ali terminou, ele já começa, mas a gente tem espaço ainda, tem sábado, tem domingo, tem processos que só rodam sábado, só rodam domingo, então hoje a gente tem esses 16, a gente tem bastante tempo ainda para ele trabalhar. Porque esse é o limite físico que você tem, né? A fila tua, se você está muito apertado a fila, qualquer um que exceda um pouquinho mais começa a te desencadear. Então, mas como a gente tem esse espaço entre um e outro, ele acaba não enfiando, assim, sabe? A Caroline também perguntou aqui se pode 2 robôs em paralelo, se pode ter 2 agentes sendo executados. Sim, aí tem umas questões técnicas, né? Você pode ter paralelismo tanto dentro de um fluxo, quanto você pode ter 2 agentes executando coisas distintas, quando você pode ter um agente com 2 threads. É paralelismo que não acaba mais, né? Mas, assim, eu sempre gosto de lembrar um ponto. Por exemplo, o TOTUS. O usuário não, assim, até onde eu sei, né? Mas assim, eu não sei se você consegue abrir 2 janelas do TOTUS e logar com 2 usuários diferentes. Então, a primeira pergunta que você tem que falar de paralelismo é a aplicação que eu vou interagir. Ela entende, na mesma sessão do Windows lá, eu logar com 2 coisas diferentes? É o primeiro ponto. E o segundo vamos dizer que ela consiga. Você tem que imaginar o seguinte, eu loguei. Só que muitas vezes os objetos, por exemplo, a janela, o nome da janela, os objetos que vão aparecer, eles são iguais. Então, às vezes, você consegue logar, mas os objetos são são iguais, aí o robô não consegue distinguir, não seja no Windows, né? É diferente, por exemplo, de uma página web, que ela tem que ter objetos únicos para você poder clicar no botão, você tem que saber qual botão que o usuário clicou no código. No Windows, não, ele depende muito mais dessa questão visual. Então, tem esses detalhes, tá? O recurso paralelismo existe na Automation Edge, mas existem meandros aí que tem que tomar cuidado. Sim, chegou mais aqui 4 perguntas. Desculpa. Pode falar, não, pode falar. Beleza, a primeira delas do Alisson, perguntando se o setor responsável por dar sequência nos fluxos futuros será a TI. Acho que é ali para a Vinícius. Sim, com certeza. Não, a gente tem ali os fluxos, não sei se é isso que ela perguntou, mas enfim, acho que eu entendi dessa forma. Eu automatizei um processo lá da área fiscal. Tem um usuário responsável e geralmente lá no fluxo, né, quando ele termina, se o usuário assim desejar, ele recebe um e-mail, foi finalizado o teu processo, segue o link do Drive com os arquivos que baixou, enfim, a informação que ele quer receber lá no final. Se a gente fica acompanhando ali, né, até tenho na minha agenda ali todo dia, verificar o portal, verificar o robô, enfim, a gente fica acompanhando, mas a gente não está 100% do tempo em cima, então, se em algum momento o robô não executou, ele não recebeu aquele e-mail, ele continua sendo responsável pelaquela atividade. Ou a gente fala assim, o robô parou, a atividade é sua, você vai fazer, continuar fazendo manual, enfim, restabelecer o robô, volta a ser automatizado. A atividade continua sendo do usuário, não de TI. Não sei se essa mesmo. A matriz RAS da empresa não muda, né? Não é porque tem uma tecnologia que a responsabilidade sobre as atividades mudou. Isso é sensacional, porque às vezes a TI fala, a área de negócio fala, não, agora a TI que está fazendo, só joga aquela lá, né? Eu não sei, não é a gente que faz mais, não, é lá o pessoal da. Isso é importantíssimo, bem legal. Aí uma outra pergunta do Marcos, se a Condor se imagina hoje sem robô, sem automação. Eu acredito que não mais, até porque a gente colocar essas atividades de volta para o usuário, acho que ele não ia nem querer mais essa responsabilidade para ele, né? E como a gente tem mais demandas aí de novos robôs, a gente acredita que não, que a princípio a gente não vai ficar sem robotização. Legal. O Alisson, desculpa aqui, ele colocou só o seguinte, na verdade a pergunta era se quem é responsável pelo desenvolvimento é a TI.
Hoje, assim, todos os robôs são criados somente pelo departamento da TI, então as solicitações chegam e vocês executam, ou isso é descentralizado? Acho que essa é a pergunta dele. Sim, hoje a responsabilidade de TI chega para nós via chamado. Hoje, na área de tecnologia, eu sou analista de suporte, o Thiago é analista de sistemas e, juntamente com a Giovana, ali a gente desenvolve os robôs. A Giovana é a nossa parceira. E aí tem uma última pergunta aqui do Kleber, que ele está perguntando o seguinte: como foi o processo de aprendizado com a ferramenta e se tem algum certificado, né, se vocês tiraram algum certificado de treinamento do portal e tal. E, por último, o que foi determinante para a escolha da ferramenta? Então, é duas coisas. Se vocês se certificaram, né, como é que vocês construíram esse conhecimento da plataforma. E, em segundo, o que foi determinante para a escolha da ferramenta? Tá. Quando a gente comprou ali a ferramenta, a gente comprou junto um treinamento. A Giovana passou esse treinamento para nós, na época até fui eu, mais outras pessoas da área de TI, daí acabou ficando só eu, o Thiago veio para a equipe, e aí o Thiago fez o treinamento depois. E aí, nesse treinamento ali, era um treinamento que a Giovana passou, a gente não tinha um certificado, mas daí a gente fez um treinamento depois, que foram 2 provas, Giovana me ajuda, o Fernando me ajuda aí, que a gente tem esse certificado daí, né? Existem duas, são coisas diferentes. Vocês fizeram treinamento aqui no Brasil, fizeram a certificação do treinamento, né? E você pode fazer a certificação da ferramenta. Não sei se vocês também fizeram as duas. É uma prova em português já, inclusive, hoje. Chegaram a fazer esse ou não? Era em português. Uhum. Tem esse daí. O outro aspecto que é legal, né, Denise, que assim, vocês fizeram os treinamentos, mas o que a Denise tem ali, que ela fala, no caso ali da Giovana, que assim, eles têm, essa sexta-feira, é como se fosse uma mentoria, né, Denise? Assim, eles vão desenvolvendo e aí eles têm um apoio, ali, no caso da Giovana, que dá as diretrizes, vai dando umas linhas gerais, né? Uma troca de ideia ali, que é uma forma que vocês se desenvolveram muito, né, na Condor dessa maneira, né? Com um acompanhamento semanal. Como é que eu faço isso? Aí faz junto, né? Não é que ela faz. Vocês fazem e vão fazendo junto, aí vocês vão aprendendo. Essa que é a dinâmica, né? Sim. Sim, Legal. É isso daí. E aí, tem um comentário do Jonatas falando que na Unimed tem 4 agentes trabalhando, aí respondendo aquela dúvida da Caroline, né, se podia mais de um agente estar dentro aí do orquestrador. E uma última pergunta aqui do Marcos, chegou agora, perguntando como que foi a adoção da ferramenta e se a Condor tinha orçamento planejado ou foi adquirido visto todos os benefícios. Então, como foi essa parte aí da contratação e adoção da ferramenta? Se tinha um planejamento e eu não entendi o final. Se tinha um orçamento já para automação ou como que vocês conquistaram esse orçamento? Acho que essa é a pergunta aqui. Isso era um desejo de TI já há um tempo atrás, de ter esse processo aí robotizado, a gente já tinha planejado isso como investimento, e aí foram feitas algumas reuniões com alguns players, escutamos, participamos de reuniões, fizemos uma POC com a Automation, e na época, né, há 2 anos atrás, em agosto, custo-benefício, facilidade ali da ferramenta, a gente optou pela Automation. E eu acho o seguinte, né, Denise, também, se você tiver alguém te dando os caminhos, eu sempre gosto de falar, o que a gente faz muito na Automation Edge, tem o que a gente chama de, o pessoal chama de think tank, eles falam assim, conhecimento, gerar conhecimento. Então, o time da Automation Edge Brasil, a própria biblioteca nossa, porque no final do dia é o seguinte, se você pode ter uma Ferrari, se ninguém te ensinar a dirigir, você não souber dirigir, já não sai da garagem, né? Então, ali foi uma coisa que vocês foram desenvolvendo, né, com o parceiro ali, no caso também junto com a Silbete, todo esse contexto ali, que foram aprendendo a usar essa ferramenta gradativamente. Esse é um ponto importante, né? Não foi assim, né? Vocês não saíram 10 processos, não foi assim, né? Não é assim. Pode acontecer numa empresa, claro, ali eles compartilharam, se você dedicar alguém, obviamente que o ciclo é menor, mas é importante assim, tem que ter essa consciência, né? É uma caminhada, a gente chama de jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros. Mais alguma pergunta, Gustavão, para a gente
Aqui agradecer a Denise. Terminou aqui a chuva de perguntas. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Denise. Beleza. Denise, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui com a gente, a Condor, né? A Silbete, que é o parceiro que atua junto com vocês aí também. E muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. Esses insights, com certeza, são muito importantes. Ok, eu que agradeço aí o convite e espero ter ajudado um pouquinho aí no conhecimento de vocês, aí o que a gente precisar, estamos à disposição. Eu passo para o Gustavo depois o link do vídeo lá para quem quiser ver. Beleza. Fechou. Muito obrigado, Denise. Deixa eu só Obrigada, compartilhar tchau. aqui. Tchau, Denise. Obrigado. Prazer. Tchau.